bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Nolan Hubertus. Atenção, motoristas de todo o Brasil. A partir de amanhã, as multas de trânsito ficam mais caras. Esse é o primeiro reajuste no preço das infrações em 16 anos. As mudanças são o resultado de uma lei sancionada pelo então presidente Dilma Rousseff em maio. As infrações leves sofrerão maior reajuste, vão passar de R$ 53,20 para R$ 88,38, um aumento de 66%. Dirigir ao celular deixará de ser uma infração média, passando para gravíssima, que deve então custar R$ 293,47. Estacionar irregularmente em vagas de idosos ou de pessoas com deficiência, que antes eram infrações graves, também serão gravíssimas. E você, hein? Concorda com esse aumento? Isso é o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use sempre a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Eleições municipais 2016. Segundo turno define prefeito de 57 cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, é eleito prefeito com 59,36% dos votos e supera o adversário, Marcelo Freixo, do PSOL. Eleições confirmam nova configuração política no Brasil. PT encolhe e PSDB vai governar 1 em cada 4 eleitores no nosso país. Comprar ou alugar? Nosso colunista e planejador financeiro vai dar dicas para você que está de olho em imóvel em tempos de crise econômica. Divida sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. A gente abre esta edição do Link Record News com informações do segundo turno das eleições municipais. O Tribunal Superior Eleitoral informou que o número de eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno, somado aos votos brancos e nulos, foi de aproximadamente 10.700.000 pessoas. Muita gente, né, Lidiane? E o total de abstenções neste domingo foi de quase 7,1 milhões de eleitores. O número de votos brancos ficou em aproximadamente 936 mil. Os votos nulos somaram 2,7 milhões. Com o aumento das abstenções e dos votos brancos e nulos, o total de votos válidos no segundo turno caiu 4,5%, isso em relação ao ano de 2012. E com 60% dos votos válidos, o Rio de Janeiro elegeu Marcelo Crivella, do PRB, para comandar a prefeitura nos próximos 4 anos. Ele assume com o desafio de administrar o orçamento para investir mais na saúde e na geração de empregos. A apuração foi acompanhada voto a voto. Quando a eleição foi garantida matematicamente, houve a primeira comemoração. A vitória veio com 60% dos votos válidos. Marcelo Crivella, o prefeito eleito do Rio, comemorou ao lado da mulher, de aliados e de militantes num clube na zona oeste da cidade. Nós vamos concentrar todas as nossas energias para realizar o projeto que propomos ao povo, que é cuidar das pessoas. Vamos cuidar das pessoas. O senador do PRB falou sobre a união entre a equipe, após a campanha mais concorrida das 3 que ele já participou para a Prefeitura do Rio. Nós não vamos pregar revanchismo, nós vamos olhar para frente, nós queremos construir o Rio de Janeiro dos nossos sonhos. Chega de briga! O candidato Marcelo Freixo, que teve 40% dos votos válidos, participou de um encontro com eleitores no centro da cidade. Eu respeito o resultado da eleição, eu respeito a democracia, eu respeito os votos daqueles que não vieram para a gente, mas eu também respeito a nossa necessidade, diante de uma campanha tão bonita, de continuar organizado, de continuar fazendo um programa e debatendo com a cidade como ela pode ser melhor. Até a posse, Marcelo Crivella terá 2 meses para montar uma equipe que vai assumir uma cidade que inaugurou muitas obras, mas está carente de investimentos sociais. Entre tantos desafios, estão melhorias na área de saúde e na geração de empregos. O Rio de Janeiro, tem certeza, espera isso de mim. E em Brasília, o apoio, os convênios, os recursos, tudo isso que durante 15 anos eu fiz como senador e agora espero que a bancada do Rio de Janeiro possa me ajudar. Como eu tenho experiência, sempre fui um despachante do Rio de Janeiro lá no Congresso Nacional, agora vou usar essa minha experiência para trazer recursos e convênio para o Rio.
E agora começa então o período de transição na Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella começa então a analisar nomes para formar o secretariado. Nessa manhã, ele foi até o bairro da Pavuna, na zona norte do Rio, um dos locais onde teve maior votação. Crivella agradeceu aos eleitores e falou sobre o planejamento de governo. Já adiantou que vai diminuir o número de secretarias. Hoje são mais de 30. O atual prefeito, Eduardo Paes, parabenizou Crivella pela vitória e já se ofereceu para ajudar aí nessa transição de governo. Luciano Rezende, do PPS, foi reeleito para a Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo. Alexandre Calil, do PHS, derrotou João Leite, do PSDB, na disputa em Belo Horizonte. A festa começou ainda na frente do apartamento onde o empresário mora. De lá, ele acompanhou a apuração das urnas. Alexandre Calil, do PHS, foi eleito com 52% dos votos. É a primeira vez que o ex-presidente do Clube Atlético Mineiro disputa uma eleição. A comemoração continuou aqui no comitê de campanha. Falando pela primeira vez como prefeito eleito, Calil afirmou que vai buscar alianças com os adversários derrotados, que dará prioridade à prevenção aos acidentes no período de chuva. Nós assumimos em janeiro já tem casa caindo e gente morrendo. Então, a primeira providência nossa nessa transição é sentar com a Prefeitura, com o Governo do Estado, né, e fazer uma ação concreta, firme, para que as chuvas não façam vítimas, como vem virando o cotidiano dessa cidade. Assim como no primeiro turno, as abstenções, votos brancos e nulos foram bem expressivos. Belo Horizonte ficou atrás apenas do Rio de Janeiro em número de eleitores que preferiram não escolher um candidato. João Leite, do PSDB, teve 47% dos votos válidos e foi derrotado. O alto índice de abstenção de voto branco e nulo mostra um grande distanciamento da sociedade com a política. Em Vitória, no Espírito Santo, a disputa também foi acirrada. O prefeito Luciano Rezende, do PPS, conquistou a reeleição. Teve 51% dos votos. Amaro Neto, deputado pelo Solidariedade, ficou com 48%. Bom, e apesar de ter perdido lá em Belo Horizonte, o PSDB foi o partido que mais elegeu prefeitos nesse segundo turno. Os prefeitos do partido vão administrar cidades que abrigam 23,9% do eleitorado, ou seja, para cada 4 eleitores, um será governado por um tucano. E o PT saiu como grande derrotado nessa situação toda. Mais informações agora com a Vanessa Lima, direto de Brasília. Olá, pessoal do Link Record News. O Partido dos Trabalhadores não conseguiu eleger sequer um prefeito nesse segundo turno das eleições. Foram 7 as cidades onde o partido disputou as prefeituras, incluindo São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço do partido e local onde o ex-presidente Lula despontou para a política. E na única capital em que o PT disputou o segundo turno das eleições, o Recife, o atual prefeito Geraldo Júlio, do PSB, derrotou o petista João Paulo. O PSDB foi o grande vencedor das urnas no segundo turno, com a conquista de 14 prefeituras. O PMDB também teve um bom desempenho, elegeu 9 prefeitos, num total de 15 disputas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas suas informações. E o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri, fez uma análise do que podemos tirar de lição das eleições 2016, a começar pelo que ele chamou de destroçamento da esquerda no país. Vamos acompanhar. Não só do PT, mas a esquerda não se saiu bem. A derrota do Freixo no Rio e a derrota do Edmilson em Pernambuco, quer dizer que poderia dar algum alento à esquerda, apesar da votação significativa que os dois tiveram, os dois são do PSOL, quer dizer, faz da esquerda praticamente uma terra arrasada. O segundo turno ampliou a derrota do PT. Quer dizer, o PT ele perdeu cerca de 60% dos votos em relação a 2012, perdeu mais de 50% das prefeituras e falta somar o número de quantas pessoas que o PT vai governar. Esse número é mais significativo ainda, quer dizer, o PT vai governar um número muito pequeno de pessoas com essas prefeituras, e são indicadores do desastre que esse processo todo, que envolve impeachment, eleições e tudo mais, provocou. A segunda grande lição é que o PSDB sai como o grande partido vencedor. Ele já tinha saído no primeiro turno, agora no segundo turno ele avança ainda mais
E dentro do PSDB, sem dúvida nenhuma, o Geraldo Alckmin, com as vitórias em São Bernardo, Santo André e Ribeirão Preto, e também outras prefeituras do interior, é o grande vencedor, particularmente levando em conta que o Aécio Neves foi derrotado em Belo Horizonte. A terceira grande lição é o fortalecimento dos partidos médios. Sem dúvida nenhuma, esse foi um fenômeno desse processo eleitoral e, do meu ponto de vista, isso vai ter uma consequência tanto na reaglutinação de forças no Congresso, com possível refortalecimento do Centrão, que desmoronou com a saída de Cunha, e também um efeito no processo de reforma política, porque esses partidos, fortalecidos agora nas prefeituras, vão resistir particularmente à cláusula de barreira. E ao longo desta edição do Link Record News, mais informações sobre os resultados do segundo turno das eleições 2016. Agora um alerta aos motoristas, Lidiane. Começam a valer já amanhã os novos valores de multas de trânsito em todo o país. O reajuste é de até 60%. Nolan, e além do aumento, algumas infrações mudaram de categoria também, como falar ou digitar no celular, que agora é considerada infração gravíssima. Quando se fala em aumento no valor de multas de trânsito, o que mais tem é motorista insatisfeito. Para mim, isso é mais uma forma de arrecadação do governo, né? Agora, quem parar sobre a calçada ou sobre a faixa de pedestres, por exemplo, comete infração leve. A multa era de R$ 53,20. Com o aumento, passa para R$ 88,38. Dirigir com o braço para fora do carro ou transitar com o farol ou a lanterna queimados é infração média. O valor foi de R$ 85,13 para R$ 130,16. Quem não dá seta ou estaciona em ciclovias ou faixas de pedestres comete infração grave. O valor passou de R$ 127,69 para R$ 195,23. Falar ao celular enquanto dirige deixou de ser infração média e passou a ser gravíssima. Também foi incluído no texto da proibição o ato de manusear o aparelho. Se for flagrado, além de pagar os quase R$ 300 de multa, o motorista também leva 7 pontos na carteira. O aumento das multas veio de uma necessidade de recompor o valor monetário, uma vez que desde 2000 os valores das multas permaneciam o mesmo. As infrações sofrerão reajuste entre 52% e 66%. Só que o aumento não para por aí. É que o valor de algumas multas gravíssimas pode ser multiplicado por 10. É o caso de quem for pego disputando racha, forçando ultrapassagem em estradas ou ainda quem se recusar a fazer o teste do bafômetro. Nesses casos, o motorista vai ter que desembolsar R$ 2.293,70. E se for reincidente em menos de um ano, a multa será dobrada, R$ 5.869,40. Bom, e agora a enquete do dia. Perguntamos se diante dessa situação você concorda com o aumento dos valores das multas de trânsito. Para votar nas redes sociais, entre no Twitter e também no Facebook, da Record News, comente, participe, sempre utilizando ali a hashtag Link Record News, ou então participe com a gente pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela, DDD 11953071851. Você manda a sua opinião e a gente lê aqui, ao vivo, aqui no Link Record News. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques do noticiário, porque as cidades do litoral sul e sudeste do país foram atingidas por uma ressaca forte no fim de semana. Tudo por causa de um ciclone que já se afastou da costa brasileira. Em Santa Catarina, vários municípios foram invadidos pelo mar e as ondas chegaram a quase 5 metros. No fim de semana, a ressaca provocada por um ciclone extratropical formado entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul assustou os catarinenses. O Mar Grosso e agitado invadiu o comércio à beira-mar e deixou prejuízos na infraestrutura de diversos balneários. Só neste mês, mais de 40 municípios do estado registraram vendavais provocados pelo fenômeno conhecido como ciclone extratropical. Ele geralmente causa aumento de nuvens, bastante nebulosidade, chuva forte em alguns casos e principalmente os ventos fortes, né? O fenômeno é bastante comum e frequente na costa sul do Brasil.
principalmente no inverno e na primavera. Mesmo afastado da costa, o ciclone extratropical ainda influencia no litoral. Os efeitos podem ser observados na formação das ondas. Nesse caso, o fenômeno é um parceiro, uma espécie de melhor amigo dos surfistas. As ondas de quase 5 metros são um prato cheio para os surfistas mais experientes. Para quem surfa, quem sabe surfar, é o momento dele também ir lá e praticar um pouco, se aventurar nessas ondas grandes. A ressaca também fez estragos na orla de Santos, no litoral sul de São Paulo. E quem tem mais informações para a gente agora é o repórter Humberto Perina. Olá, pessoal do Link Record News. Segundo a Prefeitura de Santos, a sujeira acumulada em valas e canais que dão acesso ao mar já está sendo retirada. 5 equipes trabalham para desobstruir Bocas de Lobo e toda a areia que se espalhou pela Avenida da Orla, desde o bairro do José Menino até a ponta da praia. As ondas ultrapassaram 2,5 metros de altura e destruíram as muretas de proteção da orla. Avenidas ficaram interditadas. A Defesa Civil descartou nova ressaca no litoral sul nos próximos dias, porque o ciclone que passou pelo oceano perdeu força nesse domingo. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigada pelas informações, Humberto. E no Rio de Janeiro, as ondas do mar jogaram areia no calçadão, estragaram quiosques da orla e fizeram avenidas serem fechadas. Ondas fortes e o calçadão tomado pela areia. Cenário bem diferente para os banhistas. Com a ressaca do mar, as ondas chegaram a 3,5 metros de altura. 35 anos de Leblon, nunca vi uma força tão grande da natureza e a ponto de colocar areia aqui no calçadão. A força da água também arrastou o que estava pelo caminho. 7 quiosques foram danificados. O prejuízo está aí, ó, que vocês estão vendo. Água até o teto, areia, a gente está tentando resgatar o que a gente pode. Este mirante teve que ser interditado por medida de segurança. O mesmo aconteceu com o trecho da ciclovia junto ao costão do Morro do Vidigal. Alerta para quem frequenta o local. Tá esquisito, né? O mar subiu muito, eu tava comentando com ela, o mar tá alto, estranho. A ressaca foi provocada pela formação de um ciclone extratropical na fronteira do Brasil com o Uruguai. Ele saiu do sul do país e passou pelo Rio de Janeiro em direção ao estado da Bahia. A gente está cada vez mais sobre uma influência de mudanças climáticas. Nós vamos ter que nos adaptar a cada vez mais termos eventos severos como esse. A previsão é de que a ressaca só termine no fim da manhã de hoje, mas ainda há muito trabalho. Uma equipe de limpeza deve fazer uma força-tarefa para remover esta montanha de areia que ocupa pelo menos 1 quilômetro da orla. Surpreendeu todo mundo. Até a prefeitura, né, que ela colocou um volume de equipamentos aqui enorme para poder fazer a limpeza recorde. Pois é, ainda bem que esse ciclone já se afastou aí do nosso país, né? Um perigo. Menos perigo agora, né? A gente volta a falar então agora de eleições municipais, segundo turno das eleições. Seguimos por isso ao vivo para Curitiba, no Paraná, cidade que inclusive no primeiro turno, assim como no segundo, foi a primeira a divulgar os resultados. Lá está a Fabiana Vantucci com os destaques da região. Oi, Fabiana, bom dia. Oi, bom dia, Fabiana. Oi, Lidiane. Oi, Nolan. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. Olha só, vou falar aí sobre o segundo turno das eleições aqui no Paraná. Assim como você disse, Lidiane, Curitiba foi a primeira capital aí a divulgar o resultado. Então, vamos conferir como foram os resultados, além de Curitiba, também em Ponta Grossa e Maringá. Curitiba foi a primeira capital a divulgar o resultado do segundo turno. Rafael Greca, do PMN, volta ao comando. Ele já foi prefeito de Curitiba nos anos 90 e também ocupou os cargos de vereador, deputado estadual e federal, secretário de governo e ministro. O candidato eleito teve mais de 53% dos votos válidos. O concorrente, Neile Prevô, do PSD, teve 46% dos votos. Em Ponta Grossa, o atual prefeito Marcelo Rangel, do PPS, foi reeleito com 55% dos votos. Já em Maringá, no noroeste do estado, Ulisses Maia, do PDT, foi eleito com 59%. Essa eleição foi marcada por dificuldades por conta das ocupações das escolas públicas em protesto contra a reforma do ensino médio. 205 locais de votação foram alterados pelo Tribunal Regional Eleitoral para que os eleitores pudessem votar.
E como nós vimos, as ocupações das escolas interferiram bastante nas eleições aqui no Paraná, mas a situação deve ser resolvida ainda nesta segunda-feira. Os estudantes e o governo do estado chegaram a um acordo. Ficou definido que as escolas de Curitiba devem ser desocupadas até hoje. Caso isso não aconteça, o MEC informou que o Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para os dias 5 e 6 de novembro, será cancelado nos colégios ocupados, que são locais de prova. Aqui na capital, são aproximadamente 60 instituições de ensino ocupadas. A situação mais crítica é no Colégio Estadual do Paraná, a maior escola pública do estado. Um oficial de justiça foi até a instituição na sexta-feira para negociar a saída pacífica dos alunos, mas não houve acordo. Os estudantes decidiram em assembleia nesse domingo que ficarão no colégio até que o governo desista da medida provisória que promove mudanças no ensino médio. De acordo com o último levantamento da Secretaria Estadual de Educação, 430 colégios permaneciam ocupados até sábado. E, infelizmente, o último destaque de hoje é um grave acidente que aconteceu agora pela manhã na rodovia PR-323, em Cafezal do Sul, no noroeste do Paraná. 20 pessoas morreram e várias ficaram feridas após uma colisão entre um ônibus da Prefeitura de Autônia e um caminhão carregado com leite. O ônibus pertencia à Secretaria de Saúde do município e transportava pacientes que iriam realizar cirurgias em Umuarama. Um dos mortos foi o motorista do caminhão e os outros 19 estavam dentro do ônibus. 18 pessoas morreram carbonizadas. As 15 pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas a um hospital de Umuarama. 3 delas estão em estado gravíssimo. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nola e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Um ótimo dia a todos, bom trabalho. A gente se vê amanhã. Obrigada pelas informações, até amanhã. Obrigado, Fabiana. A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco tem mais informações do resultado das eleições. E ainda, comprar ou alugar? Nosso colunista e planejador financeiro vai dar dicas para você que está de olho em um imóvel em tempos de crise econômica. Fique ligado. 11h32 pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. E de volta falando sobre economia, viagem. O preço do dólar caiu e os brasileiros voltaram a procurar viagens para o exterior. O setor de turismo está otimista e os gastos de quem visita outro país subiram pelo segundo mês seguido. Após um jejum de 2 anos sem viajar para o exterior, Rosa e Samuel vão passar o Natal e o Ano Novo fora. Destino, Canadá. Poxa, é uma oportunidade, né? Então, a gente tem que aproveitar, né? Se tá mais barato. $11 mil. Este é o valor investido para 4 pessoas. Está tudo incluído: passagem aérea, hospedagem, alimentação e passeios. E vão levar ainda um dinheirinho extra para compras. Casaco, vamos aproveitar e comprar lá, porque não precisa levar tanta roupa, né? O casal fechou o pacote nesta semana. Na terça-feira, a moeda caiu para R$ 3,10, menor cotação nos últimos 15 meses. O valor em baixa faz o brasileiro voltar a sonhar com o exterior. As agências de turismo já perceberam um aumento na busca por viagens internacionais. Procura aumentou muito, né? Acho que o interesse em viagens veio com força total, com essa redução do câmbio, essa estabilidade cambial, e a compra começou. A queda do dólar animou mesmo os brasileiros. Segundo o Banco Central, as despesas lá fora voltaram a crescer. Em setembro deste ano foram gastos quase $1 bilhão e 300 milhões, crescimento de pouco mais de 2,5% em relação a setembro do ano passado. Parece pouco, mas anima e muito o setor turístico. O brasileiro é um grande consumidor, grande, assim, em todos os destinos que a gente conversa, eles têm um interesse pelo consumidor brasileiro enorme. É um viajante de peso para qualquer destino. E ainda falando sobre economia, ficar rico com uma boa ideia de negócio. Quem nunca pensou em virar um empresário de sucesso apostando em algo inovador? Lidiane, mas para ganhar dinheiro abrindo ali uma startup, é preciso planejar muito, buscar investimento e não ter medo de correr riscos.
A evolução de um sonho circula pelas ruas sobre duas rodas. Motor elétrico, formato de scooter e estilo de patinete. Essa mistura ganhou o nome de Surfer. Foram 3 anos de desenvolvimento e de experiências. O grupo de engenheiros teve a ideia e apostou no sucesso de um novo tipo de veículo para fugir do trânsito nas grandes cidades. Ela pode andar nos 2 locais, em ciclovia ou na rua. Eu abri mão de uma carreira de 15 anos na indústria automobilística. Eu estava num momento que eu queria novos desafios, eu queria algo diferente, né? É o chamado mundo das startups, gente que tem uma ideia inovadora e lança um novo negócio. Aqui, a receita foi unir ingredientes orgânicos à criatividade de chefes e nutricionistas. Surgiram lanches e pratos vendidos pela internet. A diferença é que o produto passa por um processo de ultracongelamento. Essa maneira de congelar o produto que mantém a qualidade, mantém o sabor, a textura, as propriedades nutricionais, como se fosse feito na hora. Fazer com que a ideia passasse de simples sugestões de pratos em um cardápio para alimento num formato comercial, embalado e pronto para entrega em uma sacola biodegradável, foi algo que exigiu muito dessa equipe aqui. Desenvolvimento, investimento, dedicação e principalmente coragem para reinventar o comércio de alimentos congelados. Os sócios largaram empregos e mudaram de área. Mas antes, estudaram bem o mercado e testaram a aprovação da clientela. O período de desenvolvimento de uma ideia depende muito da área de atuação e exige investimento. A gente tem aí, por exemplo, figura de investidor anjo, que são especializados em capital de risco, né? Estão dispostos a correr o risco junto com a empresa. A gente tem o crowdfunding, que são mecanismos de você conseguir captar dinheiro em pequena escala para poder conseguir viabilizar o seu negócio. O que começa como aposta pode virar empresa de sucesso, uma espécie de shopping virtual com 70 mil clientes entre artesãos, designers e estilistas que expõem o que eles mesmos produzem. 8 anos antes, o Carlos já trabalhava duro para que a ideia se tornasse algo eficiente e rentável. Conseguiu. A partir do momento que a gente viu que a gente tinha uma base grande de clientes com um produto que estava atendendo uma necessidade real, a gente falou, a gente tem de verdade uma empresa e não só uma ideia. O assunto ainda é economia aqui no Link Record News, só que agora no mercado imobiliário, né? Você está pensando em alugar ou comprar um imóvel? Sabe qual é a melhor opção em tempos de crise econômica como essa que a gente vive? É verdade. Então, para te ajudar, o planejador financeiro Mauro Calil está aqui no estúdio e vai dar dicas para todo mundo. Mauro, bom dia para você, tudo bem? Bom dia a todos, prazer estar aqui. Vamos lá. Bom, para você comprar um imóvel, tem uma ótima notícia. Os números mostram que os imóveis estão no mesmo preço de 2008, né? Ou seja, a gente teve uma conjunção de fatores aqui. Queda dos preços anunciados, as negociações favoráveis e os imóveis não aumentaram. Então, a gente junta aí a questão da inflação, que deveria ter pelo menos atualizado o preço, que não aconteceu, mais uma quedinha, mais a negociação. A gente está comprando hoje imóvel pelo preço de 2008, tá? Então, quem comprou durante esse período, de 2010 para cá, pode perder um certo valor aí, caso queira oferecer agora o seu imóvel para venda? Isso. Se a gente considerar a inflação e aquele custo de oportunidade que a gente chama, que é se você tivesse o dinheiro aplicado, realmente perderia. Agora, a questão não é só investimento, a questão é moradia, né? Quer dizer, todo mundo sonha com a casa própria. E a gente tem várias maneiras de ter uma casa própria. Uma delas, que é a clássica, é você entrar lá num stand de vendas ou numa corretora, sair visitando imóveis e tal e comprar e ter uma escritura em seu nome, tá? E para fazer isso, ou você tem o dinheiro, ou você financia, ou você faz um consórcio imobiliário, foi contemplado, vai lá e compra o seu apartamento. Agora, existem outras maneiras que são menos ortodoxas, vamos dizer assim, de você ter uma casa própria. Todo mundo precisa de um teto para morar, concorda? Né? A gente precisa morar em algum lugar a vida toda, desde que nasce até o último dia das nossas vidas. Você pode alugar e você tem uma moradia, apesar de não ser sua casa própria. Agora, enquanto
enquanto você aluga, você pode estabelecer um plano para sair do aluguel sem financiar. Como que é isso? Você vai verificar se vale mais a pena alugar ou comprar. E como é que a gente sabe qual opção é a mais... De uma maneira assim muito simples, tá? Quase rudimentar, mas que é bastante eficiente pensar. Vamos dizer que os preços dos imóveis estejam estáveis, tá? Se a gente tiver uma valorização muito elevada, aí a gente tem que considerar a valorização também. Mas vamos dizer que estão estáveis como a gente está percebendo agora e, na minha opinião, pelos próximos 2 anos vão continuar nessa estabilidade, tá? Vamos dizer que o imóvel que você queira custe R$100 mil, tá? Só para arredondar a conta. E aí você pergunta qual é o preço do aluguel daquele imóvel. Aquele imóvel alugado custa R$500 por mês. Poxa, R$500 de R$100 mil, você está pagando 0,5% ao mês de aluguel, ok? Você, primeira hipótese, você tem os 100 mil e você fala, pô, eu vou comprar e eu me livro do aluguel. Em uma aplicação financeira hoje, tá? E nem precisa ser um grande gênio aplicando, você vai conseguir líquido uns 650 a 700 reais por mês na aplicação financeira. Então, é melhor você não comprar um imóvel, deixar o dinheiro aplicado, carimbado ali, aquele dinheiro é do aluguel, né? E todo mês tirar já livre de IR, etc., 700 reais, paga 500 do aluguel e ainda sobram 200, tá? Bom, agora, você não tem o dinheiro, né? Bom, se não tem o dinheiro, então o que você vai fazer? Você já vai ter que alugar de qualquer forma, ok? Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai pagar os 500 reais e vai dar um jeito de poupar outros 200 ou outros 500 para formar um volume financeiro tal que você consiga lá na frente dar uma entrada em um financiamento ou um lance em uma carta de consórcio imobiliário, tá? Isso não é tão simples, eu sei, falando assim parece fácil, não é. Tá? Não é, obviamente, a gente conhece as dificuldades do dia a dia, mas o que resolve isso? 2 coisas básicas, tá? Primeiro, a sua vontade, né? O seu objetivo de ter aquela sua casa própria. Quando a gente tem essa vontade, a gente ganha uma força, né? O nosso espírito fica muito arraigado em alcançar aquele objetivo, tá? E o segundo é a disciplina de todo santo mês você poupar para chegar naquele objetivo. O caminho mais fácil, obviamente, é você entrar num financiamento, mas aquele imóvel de 100 mil reais você vai acabar financiando por 20, 30 anos e vai acabar pagando 350, 400 mil reais, mais as correções que vêm no meio do caminho. Então, se puder também se manter na casa dos pais por um tempo maior, enquanto economiza, é viável também, né? É super viável, isso é super viável. República com amigos, se manter na casa dos pais, né? Retardar, assim, 1 ano o casamento, sabe? Para, então, ir morar junto, né? Mesmo que seja com uma dívida imobiliária, o que é importante dizer é que não é pecado ter a dívida imobiliária, mas o que é pecado é você formar uma dívida que seja tão grande que depois você perde o imóvel, inclusive, né? Como está acontecendo com muita gente. Agora, o momento não é bom para quem tem o imóvel e quer vender, né? Você disse que a valorização não aconteceu aí desde 2008 do imóvel. O que é melhor? Eu vender meu imóvel, eu que tenho o imóvel, ou então colocá-lo para alugar? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, viu, Nolan? Vender o imóvel depende de quando você comprou, tá? Existem também muitas formas. Tem gente que comprou na planta, por exemplo, em 2006, 2007, 2008. Esse pessoal teve uma valorização até o ano de 2011, mais ou menos, e aí estagnou, ok? Quem comprou em 2011, 2013... não fez um bom negócio, porque aí comprou na alta dos preços dos imóveis, né? E nesse momento, ou seja, imóvel é renda variável, que nem as ações, né? Você tem que comprar na baixa e não na alta. Agora está um bom momento para comprar, né? E naquela hora era um bom momento para vender. Então, quem comprou há 3, 4 anos atrás realmente não fez um bom negócio.
Aí tem duas alternativas. Ou você coloca para alugar, tá? Ou se você não estiver morando nele, né? Ok? Ou você vende pelo preço que te derem e vai para o mercado financeiro. No mercado financeiro você consegue aplicações melhores, que aí você recupera esse, entre aspas, prejuízo em algum tempo. Você disse, Mauro, que por enquanto, então, você não percebe uma alta aí no preço dos imóveis à venda. Por exemplo, que eu tenha o valor, então, para comprar, você disse que numa aplicação financeira o rendimento seria maior do que o valor do aluguel, aquele caso que você citou aqui, custando R$100 mil, R$500 de aluguel. Agora, até quando eu devo segurar esse dinheiro? Eu não corro risco, dali a 6 meses, postergar essa compra, sendo que eu tenho o dinheiro em mãos, e aí o valor subir de repente? Corre o risco, tá? Agora, o que valoriza ou desvaloriza um imóvel? Não é o imóvel em si, mas sim o entorno dele, tá? Isso é algo também que as pessoas dificilmente percebem. Quando você fala assim, um imóvel valorizou, significa que o bairro inteiro valorizou ou a cidade valorizou, tá? Vamos ver, por exemplo, o que está acontecendo lá no Norte Fluminense, onde tiveram os planos de pré-sal e que, nossa, sucumbiram, né? Foram para o buraco. O que aconteceu? Teve uma especulação imobiliária gigantesca naquela região, agora não tem mais investimento da Petrobras e, pumba, caiu. Morreu a área. Morreu a área, entendeu? Então, quer dizer, o imóvel, na verdade, ele não valoriza ou desvaloriza sozinho. A área que valoriza ou desvaloriza como um todo e o imóvel está lá dentro. Né? Então, nesse caso, o que é interessante é você perceber o que está acontecendo com o bairro. Tá? Se estão entrando muitas benfeitorias numa velocidade muito rápida, vai lá e compra. Tá? Agora, se não tem plano diretor para a cidade, né? O prefeito está mudando a prefeitura, vai ficar tudo para o ano que vem, quem sabe um dia, pode ficar sossegado que não vai mudar. Tá? Para baixo todo santo ajuda, né? Para cima que a coisa muda. Então, tem que esperar um pouquinho para verificar. Essa análise, tá? Eu aconselho que a pessoa, ela própria faça, tá? Os corretores, eles sempre vão dizer, não, está valorizando, compra logo, porque obviamente que ele tem um interesse envolvido nisso, né? Mas realmente verifique o que está acontecendo no bairro. Se tiver com um bairro crescendo, muitas benfeitorias entrando, vai ter valorização. Se a coisa estiver estagnada, vai estagnar também. Muito bem, Isso Mauro. vale para o aluguel também, né? Mesma coisa. No aluguel, sabe que a gente tem tido lá na Academia do Dinheiro alguns clientes perguntando assim sobre como negociar o aluguel, né? E eu falo que, gente, já negocia assim com 30% a menos e o pessoal está entrando, viu? Muito bom. Academia do Dinheiro? academiadodinheiro.com.br, ligue, mande suas dúvidas, estaremos lá para responder. Até terça-feira, então, Mauro. Obrigado, Mauro. Bom, a partir de amanhã, a conta de luz, Lidiane, vai ficar mais cara. O que o governo vai adotar agora, a chamada bandeira amarela. Essa é a taxa extra que é adotada toda vez que o nível de água nos reservatórios das hidrelétricas acaba caindo. Daisy gasta de 300 quilowatts de energia por mês e em outubro pagou R$ 191. Com a nova tarifa, a conta de novembro deve passar dos R$ 200. A qualidade cai e o preço aumenta. E a gente tem que cada vez mais se restringir. A cobrança da taxa extra, a chamada bandeira, foi criada para sinalizar aos consumidores os custos da geração de energia elétrica. As bandeiras começaram a ser cobradas em janeiro do ano passado e mudam de cor conforme a situação dos reservatórios hidrelétricos. As bandeiras são definidas mensalmente e são informadas na conta de luz. Se elas estiverem verde, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Com a cor amarela, o aumento é de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha acrescenta R$ 4,50 para cada 100 kWh usados no mês. Aqui nesta padaria são consumidos cerca de 43 mil quilowatts por mês. Por enquanto, o dono não pretende subir o preço dos produtos, mas ele está preocupado com o impacto da bandeira amarela nas contas. Eu calculei, eu acredito que já vai subir entre R$ 6.500 e R$ 7.000.
A sua conta de energia? A minha conta de energia. É um esforço que a gente tem que fazer, quando eu falo a gente, a população brasileira, no sentido de economizar no seu bolso e ajudar o sistema como um todo. Agora um alerta, veterinários alertam para os riscos provocados pela falta de higiene bucal dos animais domésticos. O tártaro e outros problemas dentários causam doenças graves nos rins, no coração e, infelizmente, podem até matar. Pode até parecer exagero, mas escovar os dentes dos cachorros é fundamental para a saúde do bichinho. Ela evita o acúmulo do tártaro, ela elimina esse acúmulo de alimento que fica nos dentes. Esse acúmulo nos dentes, ele vai gerar futuramente esse tártaro, e esse tártaro, ele causa, dependendo da quantidade que está formado, ele pode causar uma gengivite inicialmente. Problemas que podem se transformar até em doenças renais e cardíacas. Os cães devem escovar os dentes pelo menos 3 vezes por semana durante uns 15 minutos. Hoje já existem no mercado pastas próprias para os animais com sabor de carne e frango. No mercado existem escovas próprias para os animais. Geralmente essas aqui são a parte maior para cães e esta aqui para gatos. Colocamos a pasta. Você faz movimentos também de pressão para baixo, para cima e circulares, né? Pegando toda a parte da gengiva e do dente. Porque você vai fazer toda a boca nesse movimento. Aí agora terminou, não sei se ela vai querer. Aí a gente pode oferecer uma recompensa. Uma vez formado o tártaro, o animal precisa ser sedado para retirar as placas bacterianas. As rações, geralmente as secas, elas auxiliam nessa não formação. Na própria formulação da ração, ela já vem com essa opção a mais para evitar que isso aconteça. É importante também que o dono fique atento aos sinais, como manchas mais escuras como esta e o mau hálito dos bichinhos. Outro sinal de que a saúde bucal não vai bem é o que o Gregório teve. Ele, que sempre teve fama de comilão, perdeu o apetite. Culpa das placas de tártaro que provocam dor. Na consulta, o veterinário receitou limpeza de tártaro e depois uma boa escovada de dente. Sim, é meu filho, né, praticamente. Então, eu faria de tudo por ele. Isso é óbvio. Então, é uma rotina que eu vou levar. Bom, e agora a gente segue falando sobre a saúde, só que dos homens. Começa amanhã a campanha do Novembro Azul, que tem como objetivo ressaltar a importância da prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Em 2016, esse ano, mais de 61 mil novos casos da doença devem ser registrados aqui no Brasil, isso de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Por ano, são mais de 13 mil mortes, uma a cada 40 minutos. É um número muito alarmante. Para falar mais sobre a doença, recebemos aqui o membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e diretor da Clínica Climedim, Dr. Flávio Izuca. Dr. Flávio, bom dia. Obrigada pela participação do senhor aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, bom dia. Doutor, ainda o exame de próstata, ainda existe muito preconceito sobre ele? De fato, a gente ainda encontra muitos homens resistentes. Mas isso é uma coisa que, felizmente, vem reduzindo ao longo dos anos. E os homens, principalmente por conta das esposas que levam ao consultório, vêm tomando essa consciência e fazendo cada vez mais. Então, ainda há o preconceito, mas explicando melhor o exame. O exame é uma técnica rápida, dói, como muitos reclamam e falam? Não dói. Ainda é baseado em exames laboratoriais, o exame de sangue, basicamente o exame de PSA, e o exame físico, que inclui o exame do toque retal, que é indolor e muito rápido. Então, por isso é importante o apoio da família, né? A pessoa tem ali preconceito. O que ela deve pensar na hora de ir lá fazer o exame? Pensa na família, em toda a dor que pode causar aos familiares, né, doutor? Porque câncer, a gente sabe que é uma doença que, infelizmente, mata, como a gente mostrou aí com os números, os dados que a gente deu. Exatamente. Eu acho que a família tem que ter consciência que isso também, as mulheres, no passado, tinham muito preconceito de fazer o exame de Papa Nicolau, se expor, né? Hoje isso é uma coisa que já se incorporou na cultura. E eu acho que o câncer de próstata segue o mesmo caminho. Eu acho que é natural que todo homem faça e isso deve ser encarado como algo natural e normal. E a partir de qual idade realmente é recomendado o exame e qual é a periodicidade? Anualmente que deve ser feito? Perfeito. Essa pergunta é muito importante.
É um consenso da Sociedade Brasileira de Urologia que, a partir dos 50 anos, todos os homens devem fazer anualmente o exame periódico. Alguns grupos de maior risco recomenda-se mais precocemente também de periodicidade anual. Então, são aqueles que têm parentes de primeiro grau, que já tiveram câncer de próstata, como irmãos ou pais, e também pessoas da raça negra que, estatisticamente, têm um risco mais alto de ter câncer de próstata. Muita gente diz que o exame do toque poderia ser substituído ali pelo exame de sangue. Não é isso, né, doutor? O exame de toque é necessário. É necessário e faz parte do exame físico, né? O exame de laboratorial, PSA, ele tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade. Só que ele isoladamente nós não recomendamos como um exame de rastreamento e detecção precoce. Uma vez detectado, então, câncer de próstata num exame de toque junto com o exame de sangue, há tratamento? O tratamento é de fácil acesso? Como é que acontece o processo, doutor? Perfeito. O tratamento de câncer de próstata, ele é de alta efetividade e um índice de cura muito alto. Se o indivíduo é detectado numa fase inicial, onde normalmente ele não tem sintoma nenhum, é importante ressaltar isso, a chance de cura é de mais ou menos 95%. Tá? Um número alto, né? É alto. E, basicamente, a cirurgia é uma das opções mais atraentes, principalmente nos indivíduos mais jovens. Como segunda alternativa, a radioterapia também tem índices de cura maior que 90%. Há alguma sequela depois, ainda que depois do tratamento, que fique para o aparelho reprodutor, então, masculino? Existe o risco, sim, de sequelas. A cirurgia tem um potencial risco de provocar incontinência urinária, ok? E também, em alguns pacientes, a possibilidade de impotência, tá? A ocorrência dessas complicações do tratamento é baixa. A incontinência é menos de 1% e a impotência tem um índice mais alto, depende muito da idade do paciente. Se o paciente for jovem, o risco de impotência é menor. Se o paciente for na faixa de 70, 80 anos, o risco é bem mais elevado. Doutor, o homem vai menos ao médico do que a mulher aqui no nosso país. A gente tem aquela síndrome do super-homem, né? Eu nunca estou doente, se eu não vou ao médico, eu não descubro doença nenhuma, então está tudo bem. Ainda é assim? De fato, a gente percebe que a mulher tem uma consciência maior na questão da prevenção, né? E a gente percebe muito esposas que levam os maridos para fazer o exame periódico. Acho que é um conselho que as esposas que estão assistindo o programa levem os seus maridos, principalmente aqueles que nunca fizeram o exame. Porque, como eu disse, ele é indolor, é rápido e pode detectar uma doença bem no início que tem cura. Né? Claro, salvar vidas, é mais importante, né? O melhor esforço de tudo isso é a prevenção. Doutor, ainda contra aqueles maridos, aqueles homens que dão um certo trabalho na hora de ir lá ao médico, quais são os sintomas, já na fase onde o câncer está em desenvolvimento, que podem ser notados, inclusive, pelo próprio paciente ou por familiares ali no local? A grande maioria dos pacientes que têm um câncer na fase inicial não apresentam nenhum sintoma, né? Mas a ocorrência de alteração no jato urinário, um jato que fica mais fraco, dificuldade para urinar, sangue no esperma, qualquer sintoma relacionado ao trato urinário é motivo de alerta e deve ser investigado com um urologista. Que inclusive já pode sinalizar um câncer de próstata, por exemplo. Eventualmente sim, mas volto a dizer que a grande maioria dos pacientes que tem câncer de próstata numa fase inicial, pelo menos no primeiro ano, não tem nenhum sintoma. Então, não adianta a pessoa achar que por não ter sintoma não tem nada. Realmente é preciso fazer o exame de rastreamento. Sobre a campanha Novembro Azul, qual que é a importância dela? Claro, levar os homens aí aos médicos, mas vocês têm notado já uma melhora desde o início dessa campanha? Eu acho que é uma iniciativa muito positiva. A gente percebe que no mês de novembro as pessoas se conscientizam e o número de pacientes que procuram o exame pela primeira vez aumenta sensivelmente. Eu acho que realmente é uma campanha de grande importância. Lembrando que o câncer de próstata é o câncer que mais mata o homem, ok? É o segundo câncer que mais mata e é o primeiro em incidência no sexo masculino. Ou seja, é um câncer extremamente importante. Como a gente viu, mais de 60 mil pessoas devem ter o diagnóstico no Brasil apenas nesse ano. Ou seja, essa estatística que nós vimos de um homem morrendo a cada aproximadamente 40 minutos, isso são fatos onde o diagnóstico foi feito de maneira tardia, a grande maioria, eu acredito.
Infelizmente, a gente sabe que uma porcentagem dos pacientes tem o diagnóstico tardio, né? E os números do Instituto Nacional do Câncer mostram que, infelizmente, 1 em cada 4 pacientes que tiveram o diagnóstico de câncer, eles vão vir a falecer. Lembrando que, se eles tivessem o diagnóstico precoce, 95% teriam a cura. Então, essa é a importância da campanha. Tá ótimo, doutor Flávio. Muito obrigada pelos esclarecimentos do senhor aqui no Link Record News. Ok, muito obrigado, doutor. Obrigado. Bom, e a partir de agora, então, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente segue aqui com outros destaques do noticiário. Voltamos a falar agora das eleições municipais. Rafael Greca, do PMN, volta à Prefeitura de Curitiba. Isso depois de 20 anos. E Jean Loureiro, do PMDB, vai comandar Florianópolis. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, é o novo prefeito de Porto Alegre. Em Porto Alegre, o atual deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, foi eleito com 60,50% dos votos válidos. Ele disputava a administração municipal com o hoje vice-prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo, do PMDB. Buscar patrocinadores, buscar pessoas que estejam dispostas a botar recursos privados seus simplesmente para mudar a vida da cidade e das pessoas. Desburocratizar a prefeitura. Porto Alegre foi a capital brasileira com a maior diferença de votos entre o primeiro e o segundo colocados. Nelson Marquesan Júnior teve quase 140 mil votos a mais. Em Florianópolis, Jean Loureiro, do PMDB, venceu com 50,26% dos votos válidos Ângela Amin, do PP. A disputa foi acirrada, com pouco mais de 1.000 votos de diferença. Em Curitiba, Rafael Greca, do PMN, ganhou de Ney Leprevô, com 53,25% dos votos válidos. Em todo o estado, 205 locais de votação foram alterados devido às ocupações nas escolas estaduais. No bairro Xaxim, mais de 3.700 eleitores do Colégio João Mazzaroto registraram o voto no estacionamento de um supermercado. Outras zonas eleitorais foram transferidas para igrejas do município. E Marquinhos Trade, do PSD, foi eleito em Campo Grande. Emanuel Pinheiro, do PMDB, conquistou a prefeitura de Cuiabá. E Iris Rezende vai assumir o 4º mandato como prefeito de Goiânia. Cerca de 500 pessoas enfrentaram uma chuva forte para comemorar a vitória de Iris Rezende, eleito em Goiânia. Iris venceu o candidato Vanderlan Cardoso com 57,7% dos votos válidos. Iris Rezende é o prefeito eleito mais velho das capitais brasileiras. Completa agora 83 anos e é o 4º mandato dele como prefeito de Goiânia. Antes foi governador de Goiás por 2 vezes, senador, além de ministro da Agricultura e da Justiça. É trabalhar de dia, de noite, sábado, domingo, mutirões quando necessário nos bairros. É o meu estilo. Em Cuiabá, o candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB, recebeu 60,4% dos votos. Ele é deputado estadual e venceu Wilson Santos, do PSDB, ex-prefeito da cidade. Que estamos completamente ligados com a Cuiabá dos 300 anos, que precisa investir principalmente na vida das pessoas, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, fazendo com que os serviços públicos cheguem com eficiência e com qualidade. Em Campo Grande, Marquinhos Trade, do PSD, derrotou Rose Modesto, do PSDB, atual vice-governadora de Mato Grosso do Sul. A vantagem foi de 58,7% dos votos. Momento de interatividade aqui no Link Record News. Hoje, o que a gente coloca para enquete, então, é a questão do primeiro reajuste em 16 anos, no valor também e das categorias das multas de trânsito. Multas leves agora terão um reajuste de 66% e vão passar de R$ 53,20 para R$ 88,38. Já algumas outras modalidades de multa vão sofrer, além do reajuste, também um outro enquadramento. Só para a gente ter ideia, estacionar agora em locais dedicados a idosos e deficientes vai ser considerado multa gravíssima e realmente também vai ter a elevação no valor. Perguntamos então se você concorda com esse aumento. Hashtag Link Record News para votar, participar pelas redes sociais ou faça isso pelo nosso WhatsApp, DDD 11 953071851. E a gente já tem participação aqui pelo WhatsApp, a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Jonas, de Hortolândia, São Paulo, eu concordo com leis mais rígidas. Um veículo de grande ou pequeno porte, nas mãos de pessoas negligentes,
pode se tornar uma arma e não um meio de transporte. Essa é a opinião de Jonas, de Hortolândia. Obrigado, Jonas. De São Paulo, capital, o Damião escreve: sim, concordo com o aumento das multas, porque tem muitos motoristas imprudentes. É bom doer no bolso. É o que acha o Damião. Obrigada pela participação. Vamos lá. Hugo, do Rio Grande do Sul. Eu concordo. A questão não é o valor da multa, e sim o descumprimento de leis. Se você descumpre uma lei, seja ela qual for, precisa ser punido. Obrigado, Hugo. Mais participação pelo nosso WhatsApp chegando. Até agora, então, as opiniões todas são favoráveis a esse aumento, então, a esse reajuste que nós temos. Daqui a pouco, então, mais interatividade aqui na tela. Siga participando com a gente, hein? Pelo e-mail, pelas redes sociais, melhor dizendo, hashtag Link Record News, e pelo WhatsApp também. Exatamente, o WhatsApp 11 95307 1851. A gente vai para um intervalo e no próximo bloco mais resultados das eleições municipais deste ano. E ainda um acidente com Fokker 100 da TAM em São Paulo completa 20 anos. Os detalhes em instantes aqui na tela do Link Record News. Até já. Link Record News de volta na sua tela, agora 12:10. Uma boa tarde a vocês que nos acompanham. Boa tarde. A gente volta falando do acidente com o Fokker 100 da TAM em São Paulo, que completa 20 anos hoje. É uma triste lembrança, né, Lidiane? A gente lembra, o avião decolou de Congonhas para o Rio de Janeiro e caiu só 24 segundos depois. Na época, 99 pessoas morreram nessa tragédia. O avião caiu sobre 8 casas no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Segundo as investigações, a queda da aeronave foi provocada por uma falha no reversor da turbina direita, que abriu durante a decolagem. E de acordo com o fabricante, olha só, há uma chance em 100 bilhões de acontecer esse problema, mas infelizmente aconteceu aí, 99 vidas foram perdidas. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a fabricante do reverso do Fokker 100 da TAM a indenizar famílias de vítimas do acidente aéreo. O valor da indenização por danos morais foi de 333 salários mínimos. E agora a gente segue ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza, que tem os destaques de hoje do Record News Paulista. Olá, Sônia, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Olá, Nola e também Lidiane, boa tarde a todos. No Record News Paulista dessa segunda-feira, nós vamos mostrar uma ideia diferente de uma professora de Bauru. Ela encontrou um jeito bem legal de ajudar as pessoas que pedem dinheiro nas ruas. Essa história é um exemplo de cidadania. Ela não dá dinheiro ou simplesmente fala não, como muita gente faz por aí. Ao invés disso, ela usou a criatividade e a boa vontade e fez uma lista com vários endereços onde essas pessoas podem buscar ajuda. Muito legal, né? E vocês vão ver como ela fez daqui a pouquinho. Aliás, boas ideias sempre inspiram, né? E tem um monte de estudante colocando a criatividade e o conhecimento para ajudar a sociedade e vão inspirar muita gente, com certeza também. Eles fizeram um carro, são alunos de uma escola estadual de Bauru que fizeram esse veículo aí, ó, que não emite nenhum poluente. E sabe por quê? O veículo é movido a água. Isso mesmo, o combustível usado é água e esses alunos super jovens dão um exemplo de ciência, de estudo e de empenho. E com certeza vão inspirar muita gente. E essas e outras histórias super legais a gente mostra daqui a pouquinho no Record News Paulista, que a partir de hoje está em horário novo, às 13 horas. Isso mesmo, a 1h da tarde, nós esperamos todos vocês. Nolan, Lidiane. Obrigado, Sônia, pelos destaques. Parabéns aos alunos aí, né? É verdade. Boa iniciativa, inclusive para a preservação do meio ambiente também. Já pensou água no carro? Poxa, seria uma boa, né? É. Lembrando que o Record News Paulista começa coladinho aqui ao Link Record News. E agora a gente volta a falar das eleições municipais. No Recife, a única capital disputada pelo PT, Geraldo Júlio, do PSB, foi reeleito com uma boa margem de vantagem sobre o candidato petista João Paulo. O Marco Zero, tradicional ponto turístico do Recife, virou palco para a comemoração da vitória. O prefeito foi recebido com aplausos. Geraldo Júlio, do PSB, foi reeleito prefeito do Recife com 61% dos votos contra 38% do candidato do PT, João Paulo. E foi só a eleição terminar aqui na capital pernambucana para os eleitores ganharem as ruas. São quase 1.600.000 pessoas
que moram no Recife. Eu quero hoje expressar meu carinho e meu agradecimento. Se eu pudesse, eu queria abraçar cada uma e cada um dos recifenses. Em Pernambuco, segundo o TRE, esta foi uma das votações mais tranquilas e rápidas. 1 hora antes do previsto, a apuração foi concluída. Em outras 4 capitais nordestinas, os prefeitos só foram conhecidos neste domingo. Em Aracaju, Edivaldo Nogueira, do PCdoB, voltou à prefeitura após 4 anos com 52% dos votos. Em segundo, ficou o candidato do PSB, Valadares Filho, que teve 47% dos votos. Em Maceió, Rui Palmeira, do PSDB, foi reeleito à prefeitura da capital. O tucano venceu o deputado federal Cícero Almeida, do PMDB. Outro prefeito reeleito é Roberto Cláudio, do PDT de Fortaleza. Com 53% da preferência dos eleitores, ele venceu o candidato do PR, Capitão Wagner, que teve 46% dos votos. Em São Luís, mais um reeleito. Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, continua na prefeitura com 53% dos votos. Ele concorreu ao cargo com Eduardo Braine, do PMN, que teve 46% ao final da apuração. Em Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, também foi reeleito, partido que também vai administrar a capital do Pará. Em Belém, milhares de eleitores festejaram numa das principais avenidas da cidade a vitória nas urnas de Zenaldo Coutinho, do PSDB. Zenaldo recebeu 52,33% dos votos e Edmilson Rodrigues, do PSOL, teve 47,67%. Mais de 1 milhão de eleitores foram às urnas neste domingo e a votação foi tranquila. A apuração dos votos foi considerada a mais rápida da história das eleições em Belém. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, demorou apenas 45 minutos para os eleitores conhecerem um novo prefeito da cidade. O número de abstenções foi maior que no primeiro turno. Mais de 21% dos eleitores não foram votar neste domingo. Em Manaus, Arthur Neto, do PSDB, foi eleito com quase 56% dos votos. Marcelo Ramos, do PR, teve 44%. Em Macapá, Clécio Luiz da Rede foi reeleito prefeito da cidade. Ele é o segundo prefeito a se reeleger na capital amapaense. Em Porto Velho, pouco antes das 5h30 da tarde, mais de 80% das urnas já tinham sido totalizadas. O tucano Dr. Hildon foi eleito com mais de 65% dos votos. Mais interatividade agora na nossa tela. Hoje o tema é o reajuste e a mudança de enquadramento de algumas infrações de trânsito. Muitas multas terão uma elevação acentuada e as multas leves, por exemplo, sofrem um reajuste de 66% e tudo isso começa a vigorar a partir de amanhã. Então, atenção, motoristas. Perguntamos se vocês concordam com este aumento. Hashtag Link Record News pelas redes sociais para votar e participar ou ainda pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 11, aparece aí na sua tela, 11 95307 1851 e a gente já tem participação aqui pelo WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, o Gabriel, do Rio de Janeiro, concordo. É muito simples não tomar a multa e parar de reclamar dos valores. É só dirigir com prudência e acatar as leis do Código de Trânsito. Obrigado, Gabriel. O Renato de Valência, também no Rio de Janeiro, concorda. Assim evita que motoristas usem o celular enquanto dirigem. Obrigada, Renato, pela mensagem. Essa multa do celular, inclusive, né, Lidiane, mudou de categoria. Agora é gravíssima, multa de R$ 293. Eliandro, de Vitória do Espírito Santo, concorda em gênero, número e grau. Somente mexendo no bolso, o imprudente e o irresponsável vão mudar de atitude. Se somar isso às implicações criminais, acredito que teremos mais prudência no trânsito. Eliandro, obrigado pela sua participação. Próxima participação é do Lobo, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Concordo plenamente com o aumento. Campanha educativa não resolve, somos mal educados por natureza. Só nos conscientizamos quando mexem no nosso bolso. Obrigada, Lobo, pela participação. Joacir, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Concordo com o valor das multas. O brasileiro só respeita quando pesa no bolso. Aí o Joacir, quer dizer, todo mundo que mandou o WhatsApp para a gente até agora, concordando com essas mudanças. Exatamente, e ainda dizendo que o brasileiro, infelizmente, é um povo mal educado, que só acaba respeitando alguma regra quando ela mexe no bolso. Siga você também colaborando com o seu voto, a sua participação, até a segunda edição do Link Record News. Aí sim o resultado oficial da enquete para você.
Bom, a gente continua com outros assuntos agora. Pelo menos 15 mil pessoas passaram a noite em abrigos, isso no centro da Itália, depois que mais um terremoto destruiu casas e monumentos históricos. A gente vai ver a imagem aí, a cidade de Norcia foi a mais afetada. 2 igrejas, a Basílica de São Bento, no século XIV, e a Catedral de Santa Maria, do século XV, foram abaixo. O terremoto de 6,6 graus, o mais forte dos últimos meses, deixou pelo menos 20 feridos. Outras cidades já atingidas pelo terremoto de agosto, a gente lembra, deixou 300 mortos, ficaram ainda mais destruídas com esse novo tremor. E no próximo bloco, tem De Olho nas Redes para você. E ainda um encontro que reúne 46 dos mais famosos youtubers do Brasil. E os seguidores ficaram alucinados. É já, agora 12h19, a gente volta em instantes. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h24. E a gente convida o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto. Oi, Rafael, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Calisto. Boa tarde, Lidiane, Nolan e todo mundo que está assistindo a gente. Primeira coisa, falar o seguinte, né? A gente falou muito de eleição hoje aqui no Link, então, assim, foi um assunto muito comentado ontem nas redes sociais. Hashtag lá em cima, tinha o botãozinho verde do confirma no Twitter, nome dos candidatos, teve tudo isso. Mas eu trouxe para vocês uma história que também foi muito comentada ontem e que ela é muito bizarra. Não tinha como eu não trazer porque ela é muito curiosa. Foi o assunto da Coreia do Sul. A Coreia passou o dia inteiro nos trends ontem por conta do que foi descoberto lá. Rolou uma manifestação enorme, escala daquelas do Brasil, sabe? Assim, de encher a avenida, porque descobriram que a presidente tinha tipo uma conselheira xamânica de uma seita. E essa conselheira xamânica criou um conselho ali de 8 mulheres, que eram as 8 fadas. Então, tudo que rolava no governo passava por ela, desde a decisão de qual roupa a presidente ia usar, até medidas contra a Coreia do Norte. Assim, coisas doidas passavam por essa conselheira xamânica de uma seita. A internet veio abaixo com essa história, porque é tão estranha que, da onde vem, né? Do nada você tá ali e de repente a presidente da Coreia tem uma seita xamânica. Então, assim, foi um negócio tão surreal que a galera não conseguiu acreditar, sabe? A ficha não caía. Isso é uma informação ou isso é um boato de internet? Vazou. O pessoal da Coreia do Sul ficou indignado que o governo não era... As pessoas no governo não são as responsáveis pelas decisões. Então, eles ficaram doidos com isso. Pô, elegi essa pessoa, não um conselho xamânico. E aí, a manifestação foi gigantesca na Coreia do Sul. Olha, eu sei que tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte, os coreanos estão perdidos. Porque no Sul tem a seita xamânica, então. No Norte tem o maluco, Kim Jong-un. Pelo amor de Deus, o que a gente faz? Essa história da seita é surreal mesmo. E tem muito fã de música pop coreana nas redes sociais, né? Eles têm aquele K-pop, né? Que é o pop coreano. Então, assim, eles conhecem muito da Coreia do Sul. A gente também tem muito contato porque tem algumas empresas muito grandes lá, né? Tipo a Samsung, a Hyundai. Então, a gente conhece muito disso. Mas o que a Coreia do Sul ficou muito famosa recentemente na internet foi a história do Gangnam Style. Vocês lembram disso, né? Que foi o vídeo que mais teve views no YouTube, explodiu. E aí eu já aproveitei para emendar uma outra história, que tem um outro viral asiático que acabou de entrar no Guinness. Isso porque ele é tão curtinho, ele tem menos de 1 minuto de duração. E ele entrou no top 100 da Billboard. Então é a música mais curta da história a entrar no top 100 da Billboard. Vocês precisam ver esse vídeo, a gente vai rodar para vocês. I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen, pineapple, apple pen. É um falcão asiático, é isso? Ele, na verdade, é um humorista. Então ele fez esse clipe pro YouTube com uma brincadeira, por isso que tem menos de 1 minuto, não é uma música mesmo, ele é curtinho. E essa brincadeira, foi o viral ali, né? As menininhas japonesas, tem até um vídeo no YouTube de várias menininhas fazendo isso, que é muito engraçado. E aí viralizou, bombou, milhões e milhões de views, brincaram que era o novo Gangnam Style, porque era o doidão fazendo bem parecido. Mesmo estilinho. Mas não era uma música séria. O do Gangnam Style, ele era uma música mesmo. Esse cara não, era brincadeira. Mas entrou no top 100 da Billboard, então
foi pro Guinness por conta disso. Muito bom, né? Pelo menos para descontrair. Ainda bem que é curtinho também, porque o que mais ele juntaria? Perna com o que mais? Doidão, muito legal. E deixar um like do dia para o Mega Drive. Momento nostalgia, todo mundo aqui. Tenho certeza que você lembra ou de ter jogado, ou de ter comprado para o seu filho um Mega Drive, Sonic, todos aqueles jogos muito famosos. Ele vai voltar. A Tectoy vai relançar o Mega Drive no Brasil. Tá todo mundo falando sobre isso. O Google, a palavra mais buscada era o Mega Drive agora há pouco. Tá nos trends do Twitter, tá em todo lugar. Ele vai voltar com SD Card, com Sonic, vários jogos na memória. Só que tem uma coisa que eu vi e fiquei com isso, com aquela pulga atrás da orelha, né? Ele não tem HDMI, tá? Então, se na tua TV tem aquela entrada de HDMI, não funciona. É aquela dos cabos vermelho, amarelo e branco, sabe? O antigão mesmo. É naquele, pra ficar com aquela imagem bem vintage, assim, digamos, né? Vocês lembram do Mega Drive? E os cartuchos antigos vão funcionar também, é isso, né? Vão, os controles. Se você ainda tem alguma relíquia lá na sua casa do Mega Drive, você pode colocar no novo aparelho. Sabe o que eu lembro? Que tinha videolocadora antes, né? Nossa. Tinha VHS e também numa seçãozinha aí à parte, você também conseguia alugar cartuchos. Frequentou muito, Nolan? Eu frequentei, A gente alugava cartuchos mesmo. Inclusive nas locadoras, algumas lá na minha cidade, tinha até o videogame ali para você testar, para você jogar, gostava do jogo e para testar também a fita, se funcionava realmente. E aí sim você levava para casa. Saudades? É, coisa boa. Dá para matar saudades. Só tem uma questão, tá? Você encomenda o videogame agora, só que ele só está previsto para o ano que vem. Então, vai ficar mais um pouquinho de saudade ainda. Mas dá para matar, esperar. Dá pra matar. É encomendar e esperar agora. Exatamente. Boa, gostei desse like do dia também. Fãs de Sonic, né? Obrigado, viu, pela sua participação aqui mais uma vez. Amanhã a gente se vê. Claro. Até amanhã, gente. Valeu. Boa tarde. Até amanhã, Calixto. Olha só, Lidiane, das 10 celebridades mais influentes do mundo, 5 são youtubers. Gente que domina as redes sociais e tem milhões de seguidores. O encontro reuniu 46 dos mais famosos youtubers aqui do Brasil. E os seguidores ficaram completamente alucinados. Teve pai e mãe que precisou se esforçar para acompanhar os filhos e entender por que tanta admiração. Veja agora na reportagem da Viviane Barbosa. Eu fiquei muito feliz com o resultado do vídeo. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eles dominam as redes sociais. Linda, você sabe do que eu tô falando? Ô, linda, você sabe. Nesse mapa, né, nesse mundo, eventualmente aparecem alguns pokémons. Tem milhões de seguidores. Malendo jogar. Dona Nilce. Ué, pera lá. Pera aí. Ué, pera lá. Ué, pera lá. Agora, é agora, é agora, é agora. É agora. Calma, Nilce. Por onde esses youtubers passam, lá estão os fãs. A fila parece não ter fim. Eles falam de como começou o relacionamento. Eles falam de algumas coisas malucas que eles fazem. Ele faz as pessoas irem, né? Aí quando ele ri, eu gosto. Aí eu vim pra cá pra poder ver ele. Muitos pais estão ali sem saber direito quem são essas celebridades. É vir pelos filhos mesmo, porque eu não conheço, não sei quem é. Se eu ver passando, não sei nem quem é. Eu vim aqui porque ele me pediu isso já tem 2 meses. Eu comprei o ingresso e aí hoje eu tô aqui para contemplar a felicidade dele. Somente isso, porque eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer aí dentro. Os adolescentes ficam eufóricos. Mas não é show de nenhuma banda famosa. São influenciadores digitais. A Renata também faz parte do grupo de pais que não entende muito desse mundo dos youtubers. É super novidade. Primeiro que eu não entendo direito o que é que tanto eles veem nisso. Agora eu tô podendo ver de perto, né? Porque eu não sabia o que era. Ela me pediu muito pra vir. Eu falei, peraí, vamos ver qual é a graça desse pessoal aí, né? Mas faz questão de saber que conteúdos são esses que a filha de 11 anos tanto gosta de ver. Fico sempre checando, assim, preocupada pra saber se ela não tá em nenhum bate-papo, algumas coisas assim. E eu vejo que ela tá jogando, ela ri, e ela vê vídeo. Maria Júlia espera por esse encontro há 2 meses. Ela queria muito ver de perto a youtuber preferida, Malena Nunes. Como foi que eu passei que eu nem vi o caminho, meu... Ela joga, mas assim, ela representa as meninas que jogam, porque tem gente que acha que é coisa de menino, mas quem disse que menina não pode jogar? E ela fala, ela interage, e eu acho que ela é uma pessoa muito legal. Maria Júlia se inspirou na Malena e gravou vários vídeos durante a viagem. Ela estava ansiosa. Fala, quem que você quer ver aí mesmo, de verdade? Malena. Com o Diogo não foi diferente. Assim que chegou, fez um registro da fila. Pegar
como é que tá a fila aqui atrás, tá gigante. A gente agora vai entrar na fila pra entrar no evento e daqui a pouco a gente se fala. Falou? Falou. O Diogo tem 12 anos. É fã do Felipe Castanhari, que fala sobre filmes, séries e jogos. E é isso que o Pokémon GO tem feito com as pessoas ao redor do mundo? Acompanha também o trabalho da Nilce Moreto e Leon. O casal fala sobre o mundo dos nerds. E aqui, dinheiro? O que você tá fazendo? Sucesso! Eu gosto de ver muito dos temas de curiosidade sobre séries, desenho animado, essas coisas, mas também eles trazem muitas gameplays nos canais deles, mostrando os jogos. Os jogos são os preferidos do adolescente. Eu vejo bastante Minecraft, GTA, essas coisas. A paixão do Diogo pelos youtubers acabou influenciando a mãe. Kátia passou a achar divertido. A mãe foi no embalo. Ele vai assistir e me chama, mãe, tá passando tal coisa, vamos ver comigo? Aí eu sento, vou assistir com ele e acabei virando fã, se inscrevendo em canal, curtindo o vídeo, postando vídeo junto com ele. Mas até pouco tempo, a realidade era outra. Eu só via no YouTube, só procurava no YouTube pra ver receita. Hoje em dia eu vejo que as gameplay com ele pra aprender a jogar, jogo junto. Ao ver o ídolo de perto, Diogo parecia não acreditar. Ele prestava atenção em tudo que o youtuber dizia. Tá falando de Star Wars, que é particularmente uma série de cinema que eu gosto bastante, assisti todos os filmes. E eu tô gostando bastante de tudo que ele tá falando. Aproveitou também para fazer um registro do momento tão esperado. De acordo com uma pesquisa recente, das 10 celebridades mais influentes, 5 são youtubers, todos jovens, mas já são grandes influenciadores. Hoje em dia a gente acaba sendo referência, tem que tomar cuidado com o que fala. Lucas Marques está bombando na internet. Ele conseguiu o que muita gente sonha, fazer um sucesso enorme com milhões de seguidores. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Mola. Por trás das câmeras e da tela do computador, Lucas fala sobre diversos assuntos diferentes. Ele conta que o retorno dos pais e seguidores dele é bastante positivo. Os pais, quando assistem nosso canal, falam assim, ó, seu canal é da hora. Aproveite, meu filho, porque ele não tá vendo porcaria, ele tá aprendendo alguma coisa. O encontro conseguiu reunir 46 youtubers e mais de 30 mil seguidores. Eu gosto dos raps do Muçulmano e também dos vídeos de comédia da Kéfera. Adoro também. Enquanto Gabriele curte, a mãe só observa. Ela é muito ligada nisso. Eu acredito que eles agora são os grandes heróis do momento para a criançada. Esses youtubers influenciam no comportamento dessa geração. Olha, eu não sei nada do que ela fala. Eu até estranhei. Quando eu cheguei aqui, toda a linguagem que ela fala, que pra mim é novidade, eu vi toda a criançada falando igual. Eu falei assim, nossa, isso é uma febre. Os pais tentam se conectar ao universo dos youtubers. Já os filhos criam vídeos. Será que vamos ter novos influenciadores por aí? Eu acho que eles têm uma coisa assim, quero ser famoso, quero aparecer, eles gostam muito da imagem. Ela grava vídeos, ela quer ter canal. Então é um sonho novo pra gente, né? Pra minha geração é totalmente novo. Foi lindo esse momento, né? Acho que eu nunca tinha sido tão séria assim em toda a minha vida nesse canal. São os ídolos, né, dessa nova geração aí, todos contaminados e eufóricos, como a gente viu alguns exemplos na reportagem. Agora imagine a mãe, né, ver ali o youtuber, ela mesma nunca viu, né, e aí ver ali o filho louco por uma pessoa que ela nem conhece. Por isso, é melhor até se aproximar mesmo, conhecer melhor quem é aquela pessoa que o seu filho ou sua filha estão admirando, justamente para ter uma proximidade nessa relação. Bom, momento de interatividade agora, a gente perguntou para você, antes aí no início do nosso jornal, se você concorda com o aumento nos valores das multas a partir de amanhã. Então, as multas devem aumentar. A que sofreu a maior alteração foi 66%. O aumento da multa leve saiu de R$ 88,00, né, Lidiane? E saiu de R$ 53,20 e passou agora a R$ 88,38, cobrança que deve entrar em vigor a partir de amanhã. E aí, a gente perguntou para você se você concorda com essa nova medida. Então, você pode votar pelas redes sociais, #LinkRecoaNews, ou então votar pelo nosso
participar com a gente pelo nosso WhatsApp. O DDD é 11 95307 1851. Você coloca lá a sua opinião e a gente já tem participação aqui do internauta e também do nosso telespectador. Vamos lá, as participações que chegam pelo nosso WhatsApp. Até então, todas as opiniões são favoráveis a esse aumento, hein? O Marcelo de Serra, no Espírito Santo, concordaria se o dinheiro fosse revertido na melhoria das estradas, ao invés de pagarmos pedágios caros, principalmente na BR-101 no Espírito Santo. É a primeira, então, participação que aparece, que chega aqui para a gente, de certa forma, discordando desse aumento. Só concordaria com uma posição aí se esse dinheiro fosse revertido para a melhoria das estradas. Obrigada, Marcelo. O Ronaldo, do Rio de Janeiro. Sou cadeirante e nem no hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro respeitam as vagas para pessoas com deficiência. Aí o Ronaldo, então, fazendo inclusive uma denúncia para a gente. Essa multa mudou de categoria, né? Agora, quem parar o veículo ali em vagas para pessoas com deficiência, multa considerada gravíssima. E o valor da multa gravíssima também subiu, foi para mais de R$ 290, quase R$ 300, então, para quem desrespeitar essa lei. Tá aí, Ronaldo, obrigado pela sua participação. Tem mais mensagem agora do Rio Pequeno, aqui em São Paulo, a Regina. Sou totalmente a favor desse aumento, pois os motoristas, não digo todos, mas a maioria, não tem educação e não respeita nada. Precisa doer no bolso, é o que acha a Regina. Então, obrigada pela mensagem, Regina. José, de Mauá, São Paulo. Sou a favor das multas por causa das pessoas que não respeitam as leis de trânsito. Muito obrigado, José. Tem mais participação agora o Marciano, que sempre coloca aqui a sua opinião. Ele é de Ribeirão Pires, São Paulo. Sou a favor, sim. Porém, os governos deveriam usar melhor esses recursos em prol da segurança no trânsito. Outra observação, segunda opinião, então, que aparece, pedindo para que esses recursos sejam revertidos em benfeitorias aos motoristas e pedestres. Obrigada, Marciano. A Cláudia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Concordo com o aumento dos valores das multas. Não penso que é para arrecadar dinheiro, mas para fazer os motoristas respeitarem as regras de circulação de veículos no trânsito. Muito obrigado, então, Cláudia, pela sua participação. Tem mais mensagem agora da região de Serra, também no Espírito Santo, o Nilson. Esse aumento no valor das multas, para mim, é um jeito de alimentar a receita. Se a gente passa no farol vermelho de madrugada, a gente é multado. E se para, é roubado ou morto. O Nilson que levanta uma outra questão aí é da segurança pública, realmente. Muitas pessoas ficam com medo de parar no farol em determinados horários aí e sofrer qualquer tipo de violência. Obrigada, Nilson, pela mensagem. Eliane, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Concordo com as multas. O brasileiro tem que aprender a respeitar as regras, a ter ordem, assim como nos países avançados. Aí a opinião da Eliane. Eliane, muito obrigado pela sua participação. E você também pode continuar participando com a gente ou participando pelas redes sociais, hashtag #LinkRecordNews. Aí você aproveita e coloca seu voto lá, sim ou não. Ou então também pelo WhatsApp, como fizeram agora os nossos telespectadores aqui. O DDD é 11 95307 1851. Na segunda edição, o resultado oficial da enquete para você. A gente segue agora com outros destaques, porque está confirmada a segunda inclusão a toda prova. Corrida e caminhada realizada pelo Instituto Olga Koss em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida vai acontecer no próximo dia 4 de dezembro, às 7 horas da manhã, no circuito do Ibirapuera. E para conhecer o trabalho do Instituto, é muito fácil. Basta acessar o site www.institutoolgakoss.org.br. Bom, agora o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. E no próximo bloco você vai ver. Pesquisa feita com crianças aponta que já na infância, 1 em cada 4 meninas sente vergonha da aparência por estar um pouco acima do peso. Os detalhes em instantes. Até já. Meio-dia e 47 minutos, Link Record News de volta na sua tela. A gente volta com o assunto de saúde, porque quem sofre com artrose sabe como é a rotina de dores contínuas e limitações físicas. Pois é, em todo o mundo, o Brasil é o segundo país com o maior número de pacientes com a doença. Confira agora na reportagem como alguns pacientes convivem com ela. Dores, muitas dores nas articulações, que chegam até a limitar os movimentos. A Carme convive com a inflamação nas juntas há pelo menos 10 anos. De não poder dormir muitas vezes, né?
de dor, principalmente na lombar, eu tinha muita dor, joelhos, a coluna também, doendo muito. Os braços, tinha vezes que eu não podia pegar as coisas, outra vez eu não podia levantar os braços, eu só ficava assim, né? Entre as doenças reumatológicas, a artrose é uma das mais comuns. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o problema atinge cerca de 80% das pessoas com mais de 65 anos. No ranking dos países mais afetados, o Brasil está em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. A artrose, na verdade, ela não é um processo de envelhecimento da articulação, mas ela ocorre mais frequente com o passar dos anos. Então, pessoas mais velhas, o percentual de pessoas com a doença vai aumentando ao longo dos anos, né? É um processo, na verdade, de uma alteração estrutural na cartilagem, que acontece por diversos fatores, entre fatores genéticos, hormonais, ambientais. A Carmen e a Amélia sofriam com a doença. Seguindo indicações médicas, aliaram a medicação às atividades físicas com regularidade. Agora se sentem mais saudáveis que antes. Nunca deixei de fazer exercício, porque eu sempre gostei. Sempre fui piscina, eu gosto muito de água, né? Então sempre, mesmo com dor e tal. E aí, médicos também, sempre fui procurando. E aí acho que de repente acerta. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco você vai ver, pesquisa feita com crianças aponta que já na infância, 1 em cada 4 meninas sente vergonha da aparência por estar um pouquinho acima do peso. Já, continue com a gente. Meio-dia e 53 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta e com uma pesquisa que foi feita com crianças e apontou que já na infância, 1 em cada 4 meninas sente vergonha da aparência por estar um pouco acima do peso, Nolan. Isso não pode, né, Lidiane? A pressão pelo corpo ideal já cresce na fase adulta, né? Mas algumas mulheres estão deixando essa preocupação de lado e mantendo a autoestima mesmo com uns quilinhos a mais, como mostra na reportagem agora. Ser ofendida aos gritos por pessoas no meio da rua. Sentir medo de sentar em uma cadeira. Ser gorda é ser somente um corpo. Trechos de um relato que repercutiu na internet quando Débora decidiu postar esta foto. E a garota ruiva de olhos verdes deixava de ser só um rosto bonito. Era o início de uma libertação. O preconceito por estar acima do peso poderia estar em qualquer lugar, mas agora não mais dentro dela. Até meus 23 anos eu não olhava no espelho e não gostava do que eu via, não me aceitava, não gostava do que eu estava vendo. Eu tive que olhar e falar assim, eu quero sofrer ou eu quero viver bem comigo? Aos 25 anos, ela apareceu em público, vestida finalmente como queria. Eu lembro que no meu aniversário de 25 anos foi a primeira vez que eu coloquei um shorts na vida e saí na rua. Só aos 27, pela primeira vez, colocou um biquíni. Aquela foto de biquíni que eu postei foi a primeira vez que eu usei biquíni mesmo, assim. Mais uma vez, foto e texto provocaram polêmica. Débora diz que demorou 27 anos para entender que todas as curvas, estrias e celulites do corpo dela faziam parte da própria história, da mulher que se tornou. Eu me senti maravilhosa e tirei foto e me achei linda. A imagem de calcinha e sutiã marcou uma descoberta, o fim da ditadura da magreza. Gosto muito de moda. Aí você olha uma coisa que tá num corpo magro e aquilo não foi feito pra você. Eu fiz tudo quanto é dieta que você pode imaginar, tipo, tudo. Mas ficar sem comer é uma coisa que eu já fiz bastante. Acabaram os dias de jejum forçado. Débora se rendeu às novas vitrines e às velhas medidas. Você consegue olhar uma coisa num corpo magro, mas eles fizeram pra você que é gorda. Publicar nas redes sociais que as fotos viraram hobby e não as intimidavam mais, para ela foi como declarar ao mundo: felicidade é sinônimo de amor próprio. Mas muita gente não estava preparada para esse desabafo. Tinha gente que falava assim, não, você não é feliz, você só fala isso porque você não consegue emagrecer, é por isso que você fala que você é feliz. Hoje eu me aceito, sabe? Eu realmente sou feliz. E não é porque eu não quero ter um corpo magro, eu sou feliz assim. Vegetariana, a maquiadora é adepta de uma alimentação balanceada e saudável, mas deixou de se privar. Até a cervejinha ganhou um rótulo especial.
Alessandra aconteceu o mesmo. Check-up em dia, saúde em perfeito estado, por que não um pouco mais de leite condensado numa sobremesa sem culpa? Hora da sobremesa. Os doces deixaram de ser proibidos em casa. As filhas passaram a admirar uma mãe que fez as pazes com o espelho. Alessandra nem sempre esteve no salto alto. Comecei a entrar em depressão, eu sentia rejeitada pelas pessoas, eu sentia vergonha, eu sentia revolta, eu queria ficar no meu quarto sozinha, chorava, muitas vezes chorei sozinha, por não conseguir perder peso, né? O corpo magro, para ela, era a garantia da realização pessoal. As pessoas chegavam em mim e falavam, você nunca vai casar porque ninguém vai te querer, você vai ficar solteira pro resto da sua vida. Mas, para a surpresa de Alessandra, apareceu Josué. Para mim, ela é a mulher da minha vida, né? A pessoa que eu me apaixonei, que eu me casei. E eu não enxergo ela, assim, diferente de ninguém. É a mulher que eu me apaixonei por completo. Pelo corpo, por tudo. Não tem esse preconceito, jamais. Mesmo depois do noivado, a insegurança assombrava o relacionamento. Quando eu fixei na minha cabeça que eu queria emagrecer, foi quando eu ia casar. Eu olhava revistas de noivas, eu nunca vi uma noiva gordinha na revista. Então eu via só noivas com o corpo escultural. E na minha cabeça eu tinha que casar daquele jeito. Fora as outras pessoas falavam pra mim que eu era obrigada a emagrecer porque ia ficar muito feio eu entrando no tapete vermelho e gordinha do jeito que eu estava. Então eu fiquei obcecada pela dieta. Ela perdeu 15 quilos em um mês por causa do efeito de um remédio proibido e quase não sobreviveu para o dia do casamento. Dieta da sopa, dieta da lua, dieta de carboidratos, são dietas super rígidas que é perigoso, sem acompanhamento adequado, né? Chegava à noite e já ia me pesar para saber se eu já tinha perdido algum quilo. A paranoia era tanta que eu queria perder de qualquer jeito. E foi Josué que fez a Alessandra perceber a beleza que ela desconhecia. Ela entrava pro provador e acabava ficando irritada porque ela não queria experimentar, provava, às vezes ficava apertado, já desistia. Ela tinha vergonha de mim. Ela achava que ela não era bonita e tentava, assim, tinha muita vergonha. Ele levou a esposa às lojas de tamanhos maiores, as plus size. E se vestir como desejava, revelou uma outra mulher. Depois da balança, a fita métrica era a maior inimiga da Alessandra. Foram muitos anos de dietas rigorosas, remédios perigosos, fórmulas malucas, tudo em busca de um padrão ideal de beleza. Até que ela se tornou modelo com essas medidas aqui. Quer ver só? Vamos ver quanto de busto. 127 de busto. 111 de cintura. E agora falta o quadril. 134 de quadril. E sem paranoia, né? Claro. Ela tem menos de 1,75 de altura. Enquanto uma modelo fashion tem 86 de busto, a Alessandra tem 127. A cintura exigida pelo mundo da moda de 60 centímetros é quase o dobro, 111. E o quadril, que deveria ser 86 para brilhar nas passarelas, é 134. Nada disso impediu que a Alessandra fizesse o primeiro book e fosse chamada para desfiles e trabalhos de moda. Com vocês, Alessandra na passarela. Antes eu não conseguia me olhar no espelho e ver minhas formas. Hoje eu olho e falo, nossa, como um mulherão, né? É fantástico, né? E eu posso mostrar para minhas filhas que elas não precisam ser do jeito que a sociedade impõe para elas. Elas podem ser o que elas quiserem. O exemplo é importante. Uma pesquisa feita na Inglaterra mostrou que já na infância, as meninas são levadas a sentir vergonha da aparência. 25% das entrevistadas entre 7 e 10 anos sentem a pressão pelo corpo considerado perfeito. Uma baixa autoestima cada vez mais precoce que coloca a estética como uma condição superior à genética. Uma pessoa acima do peso, em termos de preocupação estética, precisa partir do pressuposto que a sociedade não tem autoridade para resolver as questões
da nossa autoestima. Quem resolve a nossa autoestima somos nós. Este doutor em psicologia faz o alerta. A sociedade tem imposto, principalmente para a mulher, um padrão de peso. E é um padrão, muitas vezes, artificial, em termos de realidade, principalmente brasileira. O fundamental é que o próprio indivíduo, a mulher, o homem, tome a decisão de se enxergar no espelho e se aprovar enquanto indivíduo. Quem tem que decidir é você, é cada um de nós. Não importa a opinião nem o juízo estético da sociedade. Mas afinal, como chegar a este entendimento? A maturidade é um caminho. O outro é compreender que muitas vezes o maior peso está no julgamento que fazemos da nossa imagem. O excesso desta preocupação é tão ou mais prejudicial à saúde que um quadro de obesidade, por exemplo. Se você estiver bem, você vai aparentar bem e se sentir em ordem na frente do espelho. Quem quiser nos aceitar, nos aceita. Quem quiser nos rejeitar, que rejeite. Você não pode ficar na dependência da aprovação alheia. O que importa sou eu, se eu tô bem, se eu tô feliz. A opinião do outro é a opinião do outro. Sou totalmente feliz com a minha imagem, olho no espelho e sou completamente apaixonada pela pessoa que eu vejo ali. E eu sou muito feliz. Muito bem, assim a gente termina esta edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e no nosso Twitter. Entre também na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar todos os dias em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais, tchau, tchau.